Boa noite, pessoal. Tanira Coutinho, Roda de Panos. Agora sim, Roda de Panos disse Josi Laurino. Mães que existem. Ai, Dani, tô te vendo bem agora. Então tá bom. Também tô te vendo bem. Beleza. Bora agora falar aqui de desafio autismo, das habilidades dessa semana, né, Dani? Que para variar são, olha, habilidades muito importantes de trabalhar. No começo não é muito fácil, mas para tudo tem um jeito na vida, a gente vai estudando, vai se auxiliando, e é isso que a gente quer aqui, então, trocar experiência para a gente conseguir esclarecer um pouco com as nossas experiências e aprender com vocês também. A gente já vem falando nas lives, tudo é uma engrenagem, tudo é uma cadeia, né? Quando a gente vai percebendo que, conforme a criança vai desenvolvendo algumas habilidades, vai abrindo portas para ir aprendendo outras coisas e assim sucessivamente, né, Dani? Semana passada a gente percebeu isso quando falou da coordenação motora fina, da imitação, quando falamos da comunicação não verbal, que uma coisa vai levando a outra e assim a gente vai avançando. E hoje vai ter muita coisa interligado aí com os assuntos da semana passada, né, Dani? Tudo, né? Aí a gente vê, quando a gente chega lá no final, você fala, nossa, mas tudo é ligado, tudo uma coisa tem a ver com a outra. E é assim, o desafio é para isso. Lá no final é como se você passou por vamos supor assim, um intensivão, assim. Você aprende tudo um pouco, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito maravilhoso, é demais. Então vamos falar, a primeira coisa, então vamos falar sobre circuito, que foi o desafio que a Denise fez, né, com a menininha dela, Eduarda, muito lindo. Ela fez um circuito bastante complexo, né, com bastante sequência ali de movimentos e ações. Surpreendente, muito legal e muito, muito, muito importante trabalhar circuitos. Então vamos lá, Dani, tu quer começar explicando rapidamente o que é o circuito e os benefícios? Nossas anotações, nossas pesquisas, a gente está só nos estudos, né, Nath? Isso, claro. Tá. O que é circuito motor? Executar movimentos motores sequenciais e seguir um roteiro motor. Basicamente é isso. E os benefícios são esses: equilíbrio, integração e noção corporal no espaço e também outras habilidades. Você quer falar as habilidades, Nath? Isso, vamos só dar como se diz, uma exaltada nesses dois tópicos aqui que a gente falou, equilíbrio e noção espacial, que já vem a questão ali da integração dos sentidos, né? No sentido no vestibular e na noção espacial no sentido proprioceptivo. Então, eles trabalham, né, de uma forma as questões sensoriais das nossas crianças, né? Essa dificuldade que eles têm, isso tudo vai melhorando também trabalhando o circuito. Então, ainda vamos continuando ali. Vai trabalhar concentração, atenção, lateralidade, vai trabalhar planejamento motor, vai trabalhar, Dani, vamos falar da comunicação, a linguagem, né, receptiva. Sim, também. Socialização também, né? Principalmente quando a gente faz circuitos em grupos com crianças, aí já está trabalhando socialização também, está trabalhando, né? Troca de turno também, bem interessante fazer com várias crianças. Mas assim, em resumo, o circuito ele é bom para o desenvolvimento amplo, que lá no final vai para o fino. Tudo do grande para o pequeno. Né? Isso foi que nós falamos na semana passada. Quando a gente começa a ter essa estimulação assim mais intensiva do sensório motor, desenvolve o amplo, consequentemente a gente está trilhando um caminho para chegar na motricidade fina, que a gente falou na semana passada, para a pega do lápis, a escrita, o movimento pinça. Tudo isso aí a gente precisa primeiro passar pelo motor. Inclusive, o próximo tópico que a gente vai falar depois, que é o brincar simbólico, também vai precisar muito do desenvolvimento sensório-motor, não é, Dani? Verdade. Todos eles estão interligados, né? Porque as habilidades motoras básicas a gente já trabalha no circuito também. Né, Nath? A gente trabalha já. Porque
o brincar é essencial, assim, ali a criança está ali no circuito, ela vai trabalhar, por exemplo, assim, as habilidades motoras básicas. Vamos falar desse aqui agora ou a gente tinha mais alguma coisa para falar? Não, Dani, pode citar aqui as habilidades motoras básicas e depois eu vou dar aqui uma lidinha nos comentários que o pessoal já está agregando aqui sobre o tema. Então vamos Pode ler passar, Dani, as habilidades básicas. habilidades motoras básicas, estabilizadoras, ou seja, não, primeiro as locomotoras. Vamos começar com as locomotoras, que é correr e saltar, né? Principal. Isso. Então, uma habilidade muito. A segunda, habilidades estabilizadoras, ou seja, equilibrar e rolar também. Aí a terceira, manipuladoras, habilidades manipuladoras, ou seja, arremessar, receber, chutar e quicar. Mas aí, nesse caso, a gente tem que observar a dificuldade sensorial da criança também, né? Nessas habilidades aí. Sempre observar a dificuldade sensorial de cada criança tem as suas dificuldades, né? Cada uma tem a sua dificuldade. Se a criança tem muita alteração sensorial no sentido hipersensível, por exemplo, ela vai ter medo, né, de estar numa coisa que tenha que saltar, tá com os pés soltos, não tá firme no chão, de movimentar, vai ter dificuldade maior para se agachar, levantar a cabeça, vamos dizer, para passar dentro de um túnel. Tudo isso tem que ser de uma forma assim respeitosa e de preferência, se as pessoas têm acesso a tratamento com o TO, né, que faz a integração sensorial, recebendo sempre orientações de como fazer isso. A gente não pode, assim, como tudo, a gente sempre comenta. Não dá assim, nossa, agora circuito é tudo de bom, vamos lá fazer a nossa criança pular da cambalhota, subir, escalar. Não, gente, não é assim, tem que ser tudo aos pouquinhos, porque possivelmente vai ter que ter uma dessensibilização do estilo, dos movimentos, das ações, do que vai acontecer. Fora a questão da compreensão e tudo mais, né, Dani, que tem que ser trabalhada ali por trás de um circuito. Para chegar lá no autismo gemelar e na menina mesmo do desafio ali, que já desenvolvem tudo, e por trás daquilo teve treino, teve ajuda física total, foi um processo evolutivo, como tudo, né? A gente sabe que é um processo evolutivo, então no TE ainda a gente tem que ter muito mais cautela, né, Dani? Sim. Não dá para soltar fazendo, tem que ir devagar. Às vezes a criança não quer fazer, você faz no lugar dela, mostra para ela, né? Tem que ver, certificar se ela está entendendo o que você está propondo. Mas começa com coisa bem simples, né, Nath? Não precisa, pode ser uma cadeira, passar debaixo da cadeira, pegar um brinquedo, né? Coisa simples. Isso. Então, assim, quem são os profissionais que podem ajudar a gente, né? O terapeuta ocupacional, psicomotricista, professor de educação física. Né? Outra coisa que vai trabalhar muito a questão ali motora do circuito que a gente tem acesso são as pracinhas. Nossa, é tudo de bom, né? Pracinha, pracinho, tudo de bom. Dentro da pracinha tá toda ali praticamente as habilidades para depois desenvolver um circuito daí, fazer a sequência de movimento. Aí tu criar um roteiro para a criança fazer, né? Então, outra coisa ali que a Dani falou, então, Dani, já vamos emendar ali no dito tudo isso ali em cima das habilidades básicas, dito que tem que ser de forma respeitosa, vamos falar sobre isso que tu disse de fazer aos pouquinhos, é muito, muito importante, então, começar com pequenos circuitos, né? A criança passou embaixo de uma cadeira e colocou uma bolinha dentro do cesto. Isso já pode ser considerado um circuito, ela já fez mais de um movimento ali em sequência com o objetivo que a gente criou e ali, ponto, acabou. Aí, aos poucos, a gente vai aumentando mais. A número de voltas no circuito, né, para ver o quanto a criança consegue ali se manter bem equilibrada, motivada, organizada. Então, é tudo de uma forma, assim... A motivação não tem que faltar, né? Motivar sempre, elogiar sempre... Né? Sempre elogiando muito. Outra coisa, usando os elementos do hiperfoco da criança lá dentro do circuito. Passa no túnel e pega o dinossauro, aquele que a criança ama, para levar não sei aonde, né? Se a criança gosta de letra. Então, isso é uma estratégia assim, bem legal que a gente pode colocar ali para começar a trazer o interesse da criança para participar de circuito também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Tu vai te situando aí do nosso roteiro, Dani.
Se quiser ir Tá, falando alguma coisa, eu vou tentar dar uma lidinha aqui. dá uma lidinha. Aqui a gente vai falar agora um pouquinho do Piaget, rapidinho. Ó, temos aqui, exato, aqui o circuito ajuda muito a alteração da propriocepção que Ramon tem. Usa o peso, tipo pneu, saco de arroz, coisas assim para ele puxar. Isso, exatamente. Quando a gente quer acionar o sistema proprioceptivo, a gente coloca peso, né? Empurrar caixas pesadas, é isso mesmo. Se a gente quer acionar o sistema vestibular, aí a gente pode colocar um balanço no meio da história, aquelas. Não sei como é que é o nome, aquelas argolas que a gente se pendura, até já vai ajudar a trabalhar tônus, né, Dani? Rafael, sou louco Trapézio. do trapézio. Isso, Trapézio com a lycra, assim. lembrando que, de preferência, se a criança tem profissionais que podem orientar a gente, porque, claro, a Principalmente. gente não está falando que não pode ser feito, né? A gente faz, eu faço, a Dani faz, mas se a gente tem o profissional, ele também, pela transparência e pela ética dele, ele tem que nos dar as orientações. Ele Sim. vai avaliar o perfil da criança e vai dizendo como é que a gente pode fazer ou não. Então, mesmo que tenha o terapeuta, de qualquer maneira, a gente pode e deve fazer, e esse terapeuta não só pode, como deve nos orientar, nos informar disso tudo, né? Perfeito. A gente tem que sempre estar perguntando. Muitas pessoas aqui entrando, James Pelta, Carol Santana, Bifla Monteiro, Psico Ingrid, Edfísica Tea, olha, Edfísica Tea, habilidade motora global, ela tem a formação de educação física, que é mãe de autista do Enzo, o Instagram dela é ótimo, ela está sempre fazendo atividade motora com ele, e ele está desenvolvendo super bem, e ela tem muito mais propriedade de conhecimento aqui para estar dizendo, né, da importância. É bem isso, é a questão da habilidade motora global, exatamente. Eu não consigo Vou ver os. tentar fazer meu pequeno, ele fazia na terapia psicomotricidade, mas não tinha feito sempre, ele sentia dificuldade, vou fazer mais. Isso. A Alicinha aqui tem acesso, graças a Deus, à psicomotricidade, é 30 minutos por semana, mas ele é um psicomotricista também, com formação de educação física, muito experiente, conhecido até como encantador de autistas, né? O Que tio legal. Carlos é um senhor de idade, nossa, ele arrasa, aquela sala dele é só pula-pula, coisa para escalar, almofadas, né? Jump, Sonhos de mãe. Sonhos de mães. e tudo tem estratégias assim montadas, cada terapia lá para ir dessensibilizando questões, que nem a Alice, por exemplo, tinha uma alteração muito grande vestibular, então coisas com movimento assustavam ela. A forma que ela recebia e via era uma coisa assim que parecia que ela estava vendo um filme de terror. Então, lá na sala do tio Carlos, por exemplo, ele jogava bola com ela, que era o hiperfoco dela, bola, uma época, e às vezes botava a bola em cima de uma prancha gigante, que seria um balanço extra G para ela não ter aquela noção tão pequena de estar ali falso. Quando via, ela ia pelo hiperfoco atrás da bola e estava em cima do balanço. Aí, aos poucos, ele foi acostumando ela a ver o balanço na sala. Aí, vocês também, quem já me segue já sabe que eu frequento muito, muito para cima, fui indo aos poucos, contando história de desenho. Então, a gente conseguiu, por exemplo, esse ganho que a Alicinha hoje até sente prazer por andar no balanço. Eu lembro quando a Alice tinha medo do balanço. Lá, 2 anos atrás, eu lembro quando você postava que ela não queria. Era muito medo, era sofrimento para ela. Ela chorava, ela se assustava, ela escondia o rosto, assim, tampava os olhos, ela não podia ver nem outras crianças andando no balanço, era terrível. Muita alteração sensorial, pessoal. Então, por isso que eu falei e frisei bem antes ali, que não dá assim para sair de qualquer jeito fazendo circuitos, por essas questões que a gente tem que ter esse olhar aí individual nas nossas crianças, para entender ali se a criança é hipersensível, se ela é hipo, se ela busca, até vai ficar um pouco mais fácil, né? Mas fácil naquelas também, que daqui a pouco essa criança que tem muita busca, a gente tem que seguido tá dando esses estímulos nela para ela poder depois concentrar para uma atividade sentada, por exemplo. Quando a gente vai aprendendo até essas estratégias aí. A gente tem que observar. Mais comentários aqui. Nossa, a Alicinha é a prova viva assim, de muita alteração sensorial no sentido proprioceptivo e vestibular e as consequências que isso traz para a criança, o que impacta, né? Que ela deixa de participar e está brincando, aproveitando, que ela não está sentindo prazer nenhum naquilo ali, aquilo ali é aversivo para a criança. Então, realmente tem que ser aos pouquinhos.
Pula-pula também, pessoal. A Alicinha tinha horror de pula-pula. Eu levei ela um ano a fio no shopping center, nos horários que não tinha ninguém. Eu ia lá com a minha mão e mexia um pouquinho, assim, o pula-pula já estabilizava, segurava pela mão, soltei uma mão até ela ficar sozinha. Hoje em dia ela voa no pula-pula. Mas é tudo um trabalhinho. Então, lembrando que tudo tem que ter, assim, muito, muito cuidado. Aprender para conhecer, disse aqui, algumas crianças não pulam na cama elástica, buscam a rede de proteção para segurar. Exatamente, isso que eu acabei de citar da Alicinha. Mas tudo pode ser trabalhado. O importante também é a gente ter esse olhar respeitoso, mas não desistir. Nunca desistir, desistir jamais. Desistir, exato. Tem o direito, né, de se divertir, de brincar. E se não dá no começo, depois a gente vai acostumando. A gente sempre está falando aqui, né, Dani, cérebro, ele é plástico, ele é maleável, principalmente quanto menores, mais ainda. Então, a gente vai trazendo aos pouquinhos esses estímulos e esses sentidos vão se organizando melhor e eles vão conseguindo, eles vão se superando, eles vão refazendo caminhos, né? Conexões neurais, sinapses, como se diz, e a coisa vai fluindo, mas assim, é passinho de formiga que a gente chega lá chega na frente. Tem que observar as valências motoras, edifício que a Thea falou, sim, muito bem colocado. Minha Lu aprendeu a pular faz pouco tempo, autismo e prematuridade disse. Sim, a Alicinha demorou também bastante, é isso aí. No jardim, até os passeios ao redor da escola são pequenos circuitos, descer e subir escadas, caminhar sobre meio fio. É tudo de bom fazer isso. Aqui também é circuito, levar o cachorro para passear. Mais gente entrando. Maurício Martino, Carol Leão. Oi, Doce. Livros para a vida. Etan, Verdade. Bastante gente entrando aqui. Acho que muito bacana circuito. Preciso fazer mais. Bastante gente entrando aqui na live. Melhorou muito a integração sensorial. Sim, com certeza vai ajudar nisso tudo. Uma mãe aqui disse, meu filho apresenta dificuldade no escorrega. A Alice também tinha no escorrega. Daí eu não entendia bem exatamente por quê. Primeiro eu achei que era o motor de subir escada, de destrancar as perninhas, sentar certinho, porque ela sentava por cima das pernas no escorrega. Isso era, mas depois faltava alguma coisa, ela tinha medo. E aí era tudo a questão dos pés soltos, tá? A Alicinha queria sentir sempre o pé em terra firme. Então, o escorregador ficava meio difícil porque ela via o pé ali um pouquinho solto. Daí eu comecei a segurar os pés dela assim, mais encostadinho no escorrega, que aí ela sentia o calcanhar atrás do escorrega, e aí ela foi acostumando, e agora ela superou. Então, depois que ela conseguiu o escorrega, que aí já tinha um pouco do pé solto, aí veio o balanço. Vocês veem que tudo é um caminhozinho. Autismo em minha vida, cheguei. Meu filho apresenta dificuldade no escorrega. A Lu buscava a rede ou a minha mão quando aprendeu a pular. Hoje está pulando mais livremente. É lento, mas o resultado vem. Boa noite. Isso, é isso aí, pessoal. É tudo lento, sim, é lento, mas a coisa vai fluindo aos poucos, né? Prieto tem muito medo de pegador muito alto. É a forma que eles recebem, né? As informações, realmente assim é um calo no nosso sapato, né? Dos nossos filhos autistas, essas questões sensoriais aí só tentando mensurar, assistindo aquele vídeo que passa muito no YouTube de uma criança que está entrando no shopping center e aí mostra assim que a criança consegue sentir até o barulho de uma bolsa plástica, o som do plástico de uma mulher passando com as compras, que as luzes incomodam, né? Imagina a forma que eles veem isso, né? Vocês imaginam ter que estar se movimentando, se organizando com tudo isso, fica muito confuso, caos, né? Muito. Então, assim, tem que ser muito amoroso para também não causar trauma, sabe? Não dá para forçar, porque aí eles pegam o pavor mesmo. Tem que ser bem, bem aos poucos. Mas é isso aí, pessoal. Acho que agora nós vamos ter que entrar num outro tema aqui, pela questão do tempo. Outra hora a gente pode fazer uma live falando assim mais só sobre a questão ali de circuitos, de hoje eu tenho relógio, tá? 9h34 agora.
Dani? 9h34. Então hoje eu tô com o relógio, tá? Isso, pois é. Vamos avançar então, pessoal. Desculpa se a gente não respondeu alguma coisa desse item, mas aí nós vamos passar então pro brincar simbólico, né, Dani? Vamos. É tanta coisa o brincar simbólico, porque senão eu falo demais. hein? Mas é bastante coisa, hein, Nath? O simbólico. É coisa. Não, nós vamos acrescentando aqui uma junto com a outra. Vamos ver. Então, aqui, a gente colocou assim, uma frase final aqui, ó, Dani, estou me situando nos meus rascunhos. Para finalizar o tema circuito, aí a gente está citando aqui um psicólogo, que é o Piaget. Eu estou estudando pedagogia, a Dani já iniciou também pedagogia, a gente vê muito falando sobre as teorias de Piaget, que ele fez todo um estudo de observação com os filhos deles, né, a evolução da criança, a forma como ela aprende tudo. E ali ele fala muito que até os 24 meses, que seriam os 2 anos de idade, então, que é o estágio sensório-motor, né? É o estágio sensório-motor. Então, na verdade, a gente está citando isso aqui para vocês entenderem que a questão motora tem tudo a ver depois para desenvolver a brincadeira simbólica, né? O que mais? Para dar um exemplo ali do estágio sensório-motor, que a criança vai percebendo, eu botei aqui aquele exemplo que eu falei, por exemplo, a criança puxa a toalha da mesa para cair as bolachas pertinho dela que estava lá longe. Ela vai descobrindo pela manipulação dos objetos e pelos movimentos motores as ações, né, Dani? Ação, reação, causa e consequência. Então, isso é super importante desenvolver o motor para conseguir depois desenvolver a brincadeira simbólica. Então, tu tem aí, Dani, anotado o brincar simbólico? Vou começar falando que eu anotei aqui, mas depois se eu terminar, você continua então, tá? O brincar simbólico é a representação corporal do imaginário. É o fazer de conta que é o real. Aí aqui eu tenho umas outras coisas que eu anotei, mas eu acho que a sua interação está melhor aí, a tua anotação. Eu tenho mais aqui comigo os objetivos. Você pode continuar na definição, então. Vou pegar rapidinho aqui umas outras anotações que eu fiz, então, falando do Jean Piaget, que é esse psicólogo aí, que é muito bom, gente, ler sobre os estudos dele, as pesquisas, tudo isso que ele fez, assim, é muito legal. A gente começa a conseguir, assim, entender mais como funciona, o que a gente precisa voltar até para estar desenvolvendo ali com as nossas crianças esse brincar simbólico, que é algo já bem difícil no TEC. E depois nós já vamos falar por quê também. Então, assim, ele fala muito sobre a função simbólica, né? Que é a capacidade de usar as representações mentais, que pode ser palavras, imagens ou números, né? Então, a brincadeira simbólica também faz parte dos processos mentais. E aí é que vem a grande dificuldade dos nossos autistas, porque, na verdade, o cérebro do autista tem um funcionamento diferente e algumas áreas como essa, para brincar simbólico, não funciona, vamos dizer, entre aspas, da forma como deveria ser. Porque o autista vai ter dificuldade de teoria da mente, né, Dani? Que seria de se colocar no outro, interpretar o outro. Então, e a brincadeira, como é representação, e como o autista tem o pensamento concreto, tem dificuldade de abstração, é mais ou menos por aí que a coisa fica meio complicada para brincar simbólico. Mas não é que não seja possível, só que a gente tem que percorrer um caminho um pouco diferente para ensinar essa habilidade para nossas crianças, né, Dani? Sim. É bem complicado, porque o déficit deles, né, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, é bem complicado, eles não conseguem. Então, tudo como as outras coisas, a gente tem que ensinar. Sempre está ensinando. Só que não é impossível, né? Não é impossível, tem que sentar, ensinar, e eles aprendem sim. Porque o simbólico eu digo assim, que o brincar em geral é o ganho que você tem da criança estar brincando, é muito grande. Só que para você chegar no simbólico, é meio complicado, mas a gente chega, só ter paciência que a gente chega. É parecido quando a gente fala da questão da fala funcional também, gente. O processo do brincar, eu faria uma comparação bastante Mas tá certo. Assim, é tão complexo chegar ao brincar simbólico mesmo, que seria entrar no mundo do faz de conta, da fantasia, do imaginário, do autista, chegar ao estágio da comunicação funcional.
tem etapas, né? E como tem todos esses déficits, a gente tem que tentar, com estratégias, né? E preenchendo todas essas lacunas para eles conseguirem, com o tempo depois, começarem a criar também. Mas o autista também. Ele pode até ter uma certa limitação, pode menos, mas ele consegue também criar. A gente tem. Inclusive, nós vamos citar aqui depois que a gente tem essa experiência viva, tanto na minha maternidade quanto na tua, né, Dani, de que é possível. Sim. Tem aqui mais uma coisinha, Dani, para agregar aqui rapidamente, que eu anotei. Ó, por exemplo, assim, né, falando nas crianças típicas aqui, né? Mais ou menos ali com 2 anos e meio, elas entram numa fase em que começam a fazer brincadeiras fortemente baseadas na imaginação, criando situações e locais, como brincar lá na escolinha, como ser super-herói, né? Como ser a princesa, como ser o médico, e vão atribuindo diferentes significados aos objetos que manipulam. Então, aí também, ó, que é para fixar do brincar simbólico, por que é difícil para o autista? Porque tu vai dizer para um autista que esse copo aqui é um avião que está voando, sabe? Ele não vai, É lógico, ele vai dizer, ei, ou isso aqui não, isso aqui é um copo, pessoal. Como assim o copo está voando, entende? Então, é mais ou menos, eu estou agora trazendo também um elemento concreto para explicar para vocês o porquê que é meio complexo, que as outras crianças, a imaginação vai muito, muito além, né, Dani? Eles pegam um brinquedo que a gente mesmo, adultos, assim, para brincar com aquela proposta de encaixar, mas eles já estão ali fazendo um diálogo com aquelas peças que já viraram. E aí eles vão. Mas o quê? E a coisa vai. E, nossa, é impressionante como eles desenvolvem isso muito, né? E aí, nesses jogos representativos, as crianças representam algo que não está presente, então, no momento ali, né? Que, então, daí, voltando à questão da abstração, que é complicado. E o objetivo, né, do brincar simbólico ali na educação infantil, por exemplo, é a maneira com que a criança começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para a criança um amadurecimento social, emocional, físico e intelectual. Quando ela está representando esses papéis, quando ela está criando essas interações, esses enredos, ela está desenvolvendo habilidades motoras e psicológicas. E essas habilidades vai ser as que a Dani agora vai citar aqui separadamente, né, Dani? Ah, sim, os benefícios, né? Isso, os benefícios são essas habilidades aí. Então, vamos lá, Dani. Então, vamos lá. Ó, os benefícios físicos é psicomotricidade, a coordenação, o desenvolvimento da coordenação motora, a coordenação espacial em si, não motora, tá, gente? É espacial. Coordenação motora e visual também. Esses são os benefícios físicos. Então, voltando lá no negócio do circuito, né? Tem tudo a ver com essa parte, né? Quando a criança já está conseguindo fazer lá, já tem essa parte aí para entrar nesse elemento aí, então, dos benefícios físicos. Pode ir para a próxima, Dani. Depois a gente pode falar dos benefícios emocionais, ou seja, a criança, quando ela está criando uma história, ela consegue se expressar e expressar suas dificuldades, suas contradições também, né? Por exemplo, assim, quando ela brinca de princesa e de herói, ela eleva também a autoestima dela, né? Autoestima elevada, muito importante também. Uma coisa muito importante que normalmente o autista não tem muita, principalmente quando ele vai crescendo, né? E é leve que ele tem noção diferente, né? É muito importante. Então, o brincar simbólico já vai trazendo também essa questão do trabalho da autoestima. Da autoestima, isso. E aí também desenvolve os sentimentos de segurança, sentimento de proteção, a independência também na brincadeira simbólica, ó, é uma coisa assim maravilhosa. E também reconhece os seus sentimentos. Tudo dentro dessas brincadeiras, de médico ali, princesa, heróis, ou com os bichinhos ali, tudo isso é desenvolvido. Esses já é outro déficit autista, né, Dani? A reconhecer as suas emoções, se entender, né, compreender o que está sentindo, se está triste, se está frustrado. Então, dentro do brincar, né, as crianças vão desenvolvendo isso. E é no brincar que a gente pode estar trabalhando isso com eles. Porque é difícil você nomear os sentimentos para eles. É complicado. Mas no brincar é uma chance de ouro. É ali que você pode conseguir. Aí benefícios sociais também a gente não pode esquecer. Que é se colocar no lugar do outro. Dificílimo para eles. Mas na brincadeira funciona. Pode ser que comece a desenvolver ali, né? Interagir e aceitar
também as disputas, o ganhar, o perder, né? E Isso. interpretações, ser o líder da brincadeira, ser liderado pelo líder. Todas essas questões, assim, a criança também pode estar brincando, pode estar aprendendo ali no brincar simbólico. O que mais? Aceitar ali as interferências nas suas ideias, né? Flexibilizar a mente. Daí tem a questão da rigidez, né, do autista. Isso, Então, ganhou, perdeu. isso. Pode passar, Dani, para o próximo item aqui. Aí o outro são os intelectuais. Então, os intelectuais são o seguinte: a criança usa o seu conhecimento e imaginação para criar histórias, que é o mais legal, né? Na verdade, é o mais difícil, né, Nath? Legal. Esse é a cereja Vai do bolo. melhorar a comunicação também, né? Também. Viram? Viu como tá ligado? Sim, sim, sim. E aí ela cria personagens, situações, e até quando a gente fala de intelectuais, ela pode trazer conceitos simples, por exemplo, de matemática. A menininha tá brincando lá de dar comidinha para boneca, né? Ai, você vai ganhar um bolinho, eu vou te dar uma cenoura, e ela pode aprender matemática ali, naquela brincadeira simples, mas tá. Ela está aprendendo ali ela está aprendendo a resolver problemas dentro da brincadeira. Não, o brincar desenvolve tudo, né? E o brincar simbólico, então, meu Deus. Então, assim, embora seja muito difícil, em resumo do que a Dani leu dos benefícios de tudo isso, é uma etapa importante para o desenvolvimento, né, da criança, do futuro adulto. E a gente, então, tem que insistir valendo no brincar. Não dá para desistir de brincar assim. Então, Dani, vou falar aqui algumas dicas, né, para a gente começar tudo isso aí. Como começar a brincar simbólico, então, tendo em vista que a gente já teve que trabalhar lá o sensório motor, o interesse social da criança, seguir a liderança da criança, validar as ideias dela, criar em cima de aquilo alguma variação, né, para ir ampliando o repertório. A gente pode ler bastante livro. A gente pode trabalhar em cima do desenho lá da criança, daquela historinha do faz de conta, que as nossas crianças adoram um desenho ali, uns personagens. Ela gosta, o trechinho do desenho. A ensinar antes do imaginário a representação, que a representação ela é diferente do simbólico. Quando a gente está representando, a gente está reproduzindo uma cena, mas repetindo uma coisa que a gente já viu. Então, lá a Peppa brincando com o George de pular na poça de lama. Aí a gente vai lá no pátio, no chão, na areia, e diz que eu sou a Peppa e tu é o George. A gente não está imaginando, a gente está representando. Mas quando a gente já consegue adquirir a representação, que ficaria um pouco menos difícil para os nossos autistas, isso aí já é uma pré-habilidade para a gente conseguir avançar para o imaginário depois. Exato. Construir brinquedos, eu botei aqui também, Dani, né? Que aí a criança vai ali dentro do concreto trabalhar o imaginário. Quando a gente pega lá aquela caixa de papelão e diz para a criança, vamos botar roda, vamos fazer o carrinho. Então, está entrando ali já a ideia do imaginário, de que uma coisa pode ser outra, né? Exato. Mas a gente está dando elementos para que faça sentido para a nossa criança, para estar desenvolvendo. Deixa eu ver aqui o que mais, Dani. Dificuldade de abstração, então, nós falamos. Pensamento concreto, a gente falou. Você quer falar sobre a teoria da mente, Dani, para dar uma acrescentada nessa parte? Eu vou olhando aqui. Teoria da mente é muito comum. Todos os autistas têm essa dificuldade, que consiste na habilidade de compreensão das pessoas sobre o seu próprio estado mental dele mesmo e dos outros. E as nossas crianças autistas, elas têm esse déficit. Elas não conseguem imaginar o que o outro está imaginando. Por isso fica mais difícil. E é aí que barra ali na hora de fazer o concreto, fica mais difícil para eles. Mas nada é impossível. A gente pode ensinar isso também, como as outras coisas, né? E isso é muito importante a gente esclarecer e falar sobre essa questão da teoria da mente na escola, para os professores, porque muitas vezes isso aí é confundido que o autista não liga, não se importa com o outro, mas na verdade ele não entendeu o que está. Gente, teoria da mente. Exato. Tem que explicar isso daí, né? Isso. Vou dar uma olhadinha se tem comentário aqui nesse momento. Na rua ele tem dificuldade. Acho que eu estou meio atrasada nos comentários. Nath tem que
ser prazeroso, a Dani do Aprender para Conhecer falou. 10 lives não daria para falar tudo, a Eleanor falou. Gente, falando no brincar simbólico, Dani, o que é acesse brincando de boneca, de dar comidinha, de nenê tá doendo, febre, ai, nenê tá com febre. Mãe, cortar fruta, meu Deus do céu. Aí vocês agora terminam que a live, vão correndo lá olhar no IG Notas da Diversidade, brincando simbólico. Gente, ela é autista também. E ela tá com essa questão do brincar simbólico, assim, um avião, aquela menina danada. E a Eleanor manda muito bem também, assim, da forma como ela conduziu a brincadeira, muito gostoso de ver. É emocionante, é inspirador demais. Adoro jogos simbólicos, Dani, Aprender para Conhecer. Sensório motor é bastante complexo, pois nele ocorre a organização de seu desenvolvimento em aspectos perceptivo, intelectual, afetivo. Exatamente. Usar bastante espelho para a criança se perceber. Ótimo. A Dani falou tudo, ensinar, ampliar repertório, autista literal. Vamos ver o que mais estão comentando aqui. Precisa ter um diferencial, brincar dando sentido. Tem que ter esses manejos, assim, porque não dá para, como tudo tem formas diferentes de ensinar ou brincar também, a gente vai ter que ter, a gente agora tem que ter a teoria da mente de se colocar nesse momento no lugar daquela criança para entender essa questão dela, né, como ela percebe, para conseguir, de fato, estar ali ajudando, estar fazendo essa experiência ser prazerosa para isso vir se repetindo. Em resumo, é basicamente isso. Dani, sim, fala um pouco da tua experiência do brincar simbólico, porque a gente vê o Rafa fazendo pista de carrinho, a gente vê o Rafa fazendo muito bolo de aniversário, que eu sei que é um hiperfoco dele, que tu soube explorar isso muito bem, e tu teve ganhos grandes aí no brincar simbólico. Conta aí pro pessoal um pouco do brincar simbólico do Rafa, como começou esse teu trabalho, como ele tá. Bom, antes eu fiquei muito nesse do brincar, foi uma das coisas que eu comecei a fazer atividade com o Rafa, foi no brincar. Por quê? Eu ficava indignada, porque ele não brincava, né? Ele rodava, colocava a rodinha da motoquinha para cima, rodava com os carrinhos para cima, ou ficava no pedal da bicicleta, ou na tampa da minha panela rodando. Então, era a única coisa que ele fazia. A diversão dele era pegar as 3 rodinhas e deixar as 3 alinhadas no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Parece que ele queria equilibrar. Bom, essas tem que rodar todas juntas e parar todas juntas. E assim ele pegava 4 tampas, 4 rodinhas e ficava. Então, eu falava, nossa, mas ele nunca vai sair disso, não vai dar. Então, eu comecei pelo hiperfoco dele, que é água. Trouxe os bichinhos para água, o carrinho para água, tudo para água. Né? Fui colocar na água. Escutem essa, hein? Eu sei que a quedinha da água é uma coisa assim meio unânime entre os autistas, né, Dani? A grande maioria, se tem medo no início, até dessensibilizar e descobrir. Adoram, né? A água já é calmante, ela é muito legal. E aí, dentro das brincadeiras da água, então a Dani começou... Jogava tudo lá dentro da água. Começou pela água, né? Dar banho nos animais na água, dinossauro na água, as pedrinhas na água, peixinho na água, tudo na água, vai dar banho. E depois eu fui tirando isso para ele. Ele foi vendo, olha que legal os peixinhos. E fui brincando. E aos poucos eu fui tirando. Depois eu vi que, e a princípio, assim, ele achava legal eu fazendo as vozezinhas. Ai, que bonitinho, não sei o quê. E fazendo, né, forte assim. Então, isso daí chama a atenção da criança. A princípio, aí ele só ficava olhando, não participava, mas depois começou a entrar também. Então, assim, o meu início com ele, o desenvolvimento dele, foi as brincadeiras, porque eu ficava muito preocupada. Vamos dar uma reforçada no segundo elemento que tu acabou de trazer aqui, porque isso é incrível, até isso já serve para mim também, que estou desenvolvendo o simbólico, né, com a Alice, e para todo mundo. Então, ó, a primeira dica ali que a Dani deu da experiência dela, né, foi a questão de usar água, para começar a tentar trabalhar uma brincadeira simbólica, mas dentro daquele contexto ali sensorial, né? Uma coisa diferente. Depois ela falou fazer as vozezinhas engraçadas, aquelas famosas onomatopeias, muito. Fazer aquele tipo de representação mesmo, assim, que a gente tá como se estivesse dublando aquele outro personagem para chamar a atenção da criança. Essa aí é uma dica de ouro que funciona muito normalmente. Exatamente. E aí, aos poucos, ele veio vindo. Hoje, ele já consegue criar, ele já tem a criação dele. Tanto que, às vezes, eu até fico da onde que ele tirou isso?
Mas o Ah, brincar dele tá bom? Tá ótimo, inclusive. Tá bem bom. sim, tá lindo de ver ele brincando mesmo. E usou também os interesses de hiperfoco dele bastante, né, Dani? Muito, muito. O bolo de aniversário, por exemplo, ele não gosta de massinha de modelar, mas ele gosta de todo e qualquer tema de aniversário. Então, vamos fazer bolo de aniversário. Vamos fazer bolo de farinha, vamos fazer bolo de pedra, bolo de grama, bolo. Aí vamos pegar os bichinhos, vamos trazer os carrinhos. Olha os carrinhos. Então, vamos fazer. Então, e assim foi. Veio trazendo. E hoje ele brinca. Aí ele já não quer mais o bolinho. Ele brinca com o bolinho. Mas ele pega os carrinhos e brinca funcionalmente, faz o barulho, faz as pistas, constrói as pistas, né? Pega um pedaço de papelão, olha, pega 2 galinhos, pede, mamãe, faz um espantalho. E aí, e assim vai indo. Eu fico muito feliz nessa parte, falo, olha, ele tá criando, né? Tá imaginando. Fico muito feliz. Sim. Ô, Dani, para finalizar aí na tua experiência, acrescenta uma outra coisa que hoje de tarde, quando a gente fazia o roteiro, que tu me contou, que tu ficou um pouco preocupada com a questão das atividades pedagógicas. Fala aí, Verdade. Porque eu porque pensei aí assim, vai dar um gancho para a minha fala. ah, tá. Ele tem muita dificuldade na coordenação motora fina, né? Ele gosta de letras e números, mas ele não gosta de pegar na caneta. Então eu falei, meu Deus, eu fiquei tanto no brincar, fiquei tanto insistindo dele brincar direito, dele brincar funcional, que eu me esqueci. Eu deixei meio de lá, ele não gosta de pegar no lápis. Ah, mas vamos brincar. Vamos brincar porque ele precisa brincar. E ficou muito no brincar, mas os ganhos foram bons. Hoje em dia eu penso, não, eu acho que eu fiz certo. A gente vai pelo instinto, mas ele tá com a imaginação super boa. Tem que trabalhar a coordenação motora? Tem. Mas nessa parte do brincar, que é muito bom, ele tá bem, né? Então, só que eu tinha esse dilema assim comigo. Poxa, podia ter insistido mais nessa parte, né? Mas tudo bem. Sim, a gente sempre tem essa questão da culpabilização, assim, de pensar, ai meu Deus, será que eu fiz da forma certa? Eu não devia ter ensinado isso aqui, perdi tanto tempo com isso, como é que eu não me atentei a tal coisa? E o gancho do que a Dani está falando, que na verdade, quando ela disse para mim que ela fez isso e que ela achou assim, que ela demorou para ir mais para atividades de um cunho mais pedagógico, da questão de preparar a criança para a escolarização, né, Dani, essas habilidades, assim, todas. Eu disse para ela que eu acho que não, que brincar é tudo de bom, que como tudo aquilo ali que a gente citou antes, vocês já viram, né? Os ganhos que traz o brincar. E já eu, no meu caso, eu já pensei assim, meu Deus, por que eu não brinquei mais com a Alice? Porque a Alice já tem um desenvolvimento cognitivo na parte, assim, de cunho pedagógico, mais facilidade, ela sempre teve interesse em letra, número, uma pentelha de 2 anos que já ficava assim, tu trazia um livro para ela desse tamanhão, cheio de bichinho de desenho, e ela ia com aquele dedinho dela lá para apontar para o número da página minúsculo num cantinho. Era notável o hiperfoco, o interesse em números, em códigos, em letras, e essa quedinha aí é muito comum entre os autistas, a gente sabe. E várias vezes os terapeutas assim queriam meio que me puxar a orelha e falavam para mim, Nath, não fica ensinando para ela letra e coisa, porque ela vai aprender a ler com tal idade, agora não é a idade dela, agora ela tem que estar no sensório motor e ela tem que brincar. E, de fato, o que eles me diziam, eles estão certos, é verdade. Mas, de fato, eu tenho que explicar uma coisa também para vocês, que a gente vive autismo 24 horas por dia. E os terapeutas não. E eles não entendem que, às vezes, para te acessar uma criança autista, não adianta tu querer também implementar aquilo que é para a idade da criança, a criança está zero interesse naquilo ali. Zero, zero, zero. Porque vai ficar muito aversivo e tu vai ficar naquela insistência e vai deixar também de aproveitar uma janela de aprendizagem. Então, assim, embora eu pense que eu sempre deveria ter insistido em brincar mais com a Alice, porque é óbvio que para mim estimular essas atividades pedagógicas foi ficando mais fácil pelo interesse que a Alice demonstrava, né? Pelo retorno que eu tinha. E quando tu brinca com uma criança que ela vai te ignorar ali, não tá nem aí, como se diz, cagando e andando lá, ignorando, é claro que pra gente, né, é muito desafiador a gente manter a nossa motivação de continuar insistindo numa competência que a criança não tá afim e que é difícil para ela. Então, tem que ter esse trabalho da gente entender que a gente tem que tentar, mas tem a questão das janelas. Então, o que eu fiz? No meu caso, eu tirei a fala da Alice por número, por letra, comecei a ouvir as primeiras palavrinhas dela, foi assim. Foi certo.
Só que aí, o que eu peguei e comecei a fazer? Outra coisa também que eu já vou dizer aqui para vocês. A minha dificuldade em brincar simbólico, né? Porque nós pais, muitas vezes, não é o caso da Dani, mas o meu é. Eu me vejo com muitos traços autísticos, então eu também não tenho, assim, um repertório, nunca tive também na minha infância de um imaginário tão grande assim, sabe? Eu fui criada numa família grande onde eu tinha uma irmã que inventava as brincadeiras, que aquela ali é o gênio da criação. Ela é pintora, ela faz e acontece. Cada dia da semana ela inventa uma coisa nova, tá sempre inventando, uma mente criativa. Então eu aprendi a reproduzir muito bem as coisas, mas baseada dos modelos muito dela. Eu nunca tive assim essa abstração tão boa também. Então é bastante desafiador para mim como mãe, porque a gente tem que acabar assim fazendo um cursinho de aprender a brincar como criança, você observando outras crianças. Quando a gente vai nas praças, nos ambientes, que tu começa a ver que não é aquele brincar assim ditadinho, de regrinha, tem que ser uma coisa assim mais solta também, né? Então, meu caminho foi assim diferente, né? Mas também a gente logrou ganhos com isso. Porque daí depois eu comecei a fazer o monstrinho do alfabeto, que come as letras, a sopa de dar de comer para criança de letrinhas. Então, a gente também consegue, voltando ao assunto dentro dos hiperfocos, trazer assim ludicidade e ir desenvolvendo essas outras competências aí. Então, assim, eu também tenho a minha parte, Dani, que eu também penso que a forma que eu fiz, talvez, né? Mas eu freiei bastante a questão das letras, porque com certeza a Alicinha já estaria totalmente alfabetizada se eu tivesse continuado, assim, no pique que ela estava, né? Eu dei uma pausada, mas sem, assim, também fechar essa janela. E tenho tentado, dentro desses meios, né, achar caminhos para acessar essa brincadeira. Então, também é possível. Então, resumo da ópera, tanto a Dani como eu, a gente não está errada em nenhuma das partes, né, Dani? Não, O não. importante é a gente não desistir dos objetivos e a gente entender que o caminho pode ser que vai ter essa questão que é mais difícil, porque, claro, é super simples tu ir brincar com uma criança que vai sair te dando trela e retorno de tudo que tu propõe, ela topa, sim, mas a gente já está acostumado com isso, né, em vários sentidos, né, com nossos filhos para as outras coisas, e para o brincar é a mesma coisa. A gente, então, em resumo, assim, que eu e ela a gente concluiu, é que não tem, assim, bem exatamente uma receita de bolo, mas o que faz parte mesmo da receita, o ingrediente é todo dia, nem que seja uns minutinhos, colocar uma pitadinha ali do brincar simbólico, não desistir disso, sabe? Não pode desistir. Porque a criança, ela tá receptiva para ali, tá recebendo tudo, as informações, as brincadeiras, você traz o hiperfoco delas, devagarinho você vai conseguindo. Mas você não pode, não, ela não desistir, não pode. Tem que todo dia um pouquinho. Eu sempre falo, tem muitas mães que perguntam, falam no direct para mim, ai, mas meu filho tem 2 anos, por onde que eu começo a estimular? Eu falo sempre, começa a brincar. Primeiro lugar, brincar, né? O brincar é a primeira coisa. Depois aí você vai para as outras atividades, mas brinca, senta, brinca, simbólico, que é muito bom, muito importante para eles. Eu não consigo ver os comentários, é uma Tô vendo pena. alguns comentários aqui, meu filho gosta de pular, dica para esse hiperfoco. Aí, ó, vamos botar lúdico no pular, pula, pula, pipoquinha, pode ser a música. Música. Tá pulando nos galhos, a gente tá subindo numa árvore, filho, né? Vamos, o macaco quer pegar as bananas, a gente tem que Pode colocar o circuito também. a brincar para ensinar os nossos filhos a brincar. Eu cheguei a essa conclusão. Se você lembrou, se você brincava quando era criança, assim, que a gente brincava bastante, gente que tem, assim, 30, 40 anos, a gente brincava bastante. Então é só voltar lá atrás e lembrar. Porque hoje em dia, às vezes, a gente esquece, né, de como que brincava, né? E tem que brincar, a criança precisa de brincar. Isso, a Dani aqui do Aprender para Conhecer está dizendo que tu deu função para um brinquedo que só servia de autorregulação. Isso, aí a criança vai ampliando o repertório, vai ficando com estereotipia. Se bem que vem muito do perfil sensorial das crianças e da necessidade de estereotipia, que hoje também de tarde a gente falou, né, Dani? Uma outra hora a gente vai fazer uma live sobre isso, porque a Alice tem uma necessidade muito grande de fazer movimentos repetitivos, né? O que dificulta também já para trabalhar brincar simbólico, para ela explorar objetos de forma funcional. E já o Rafa já não apresentou isso por muito tempo, né?
É Então, muito também, difícil. claro que a gente tem que frisar aqui que o que a gente está falando é uma maternidade, um autismo e outro autismo, mas o espectro é super amplo Enorme. e bastante desafiador para todo mundo, né? Então, cada um ali sabe quais são as dificuldades que tem, mas, acima de tudo, não desistir é o que prevalece, com certeza. Vamos ver mais comentários. Vocês programam as brincadeiras antes de apresentar as crianças? A Dani Fonseca perguntou. Ô, Dani, eu acho que no início de desenvolver a habilidade de brincar, a gente tem que programar sim um pouquinho, porque se a gente deixar todos os brinquedos à mão, a criança não sabe nem o que que ela foca, o que que ela explora, pelo menos experiência minha, ali se desorganiza com muita informação. Então, assim, a gente tem umas regrinhas. Não rolou aquela proposta que eu trouxe para ela, eu venho com 2, 3 brinquedos. Então, vamos guardar esses filhos e pegar outro que tu queira. Tem que ter mais ou menos um plano no começo para depois ir ficando a coisa livre, né, Dani? Aquela caixa de brinquedo não rola para nossas crianças autistas. Tipo aquela caixona de brinquedo que as crianças rolam. Porque eles vão fazer isso. Eles vão pegar aquela caixa de brinquedo, jogar no chão e não vão brincar com nada. Então, vocês têm que esconder os brinquedos, dar aos poucos. Vai dando aos... Aí fica mais legal se você deixar guardadinho lá. Eu não deixo, é só os carrinhos que ficam ali. O resto guardo tudo. E aí fica muito legal porque eles estão vendo todo dia, né? Com certeza. Aliás, das crianças típicas também não rola muito se tu deixar, que às vezes eu vejo minha filhada meio agitada. É verdade. Elas também não param 30 segundos numa brincadeira, eu nunca vi como já trocam. Também não vamos botar tudo na conta só de autismo. Mas, claro, como já tem várias dificuldades, eu acho que é melhor, né, Dani, dar uma controlada ali. Vamos brincar agora disso, né? Olha, até tem uns comentários aqui. Os comentários bem legais aqui, Dani, falando. Uma mãe ali falou que a filha no começo não parecia que não ia imaginar, e agora ela já disse que é fada e voa, que ela já tem até medo que a guria queira tentar sair voando. Que legal. Não é possível, né? Tem aqui mães falando que acham que tem traços também de autismo, que também tem dificuldade de brincar simbólico. Claro, pessoal, com certeza. A gente já sabe que o autismo é de causa genética, né? 80% é causa genética. Quando não é da mãe, do pai, ou a junção ali dos dois. Então, o fenótipo ampliado, que a gente chama, esses traços, porque a gente não chega a estar dentro de um diagnóstico, se der as nossas características lá para um neuro ou um psiquiatra, ele não chega a nos fechar, porque a gente acaba não tendo prejuízo, de repente, na comunicação, no social, não tem estereotipia ou alteração sensorial. Tem algumas coisas básicas que a gente não entra, mas em muitas outras a gente entra, sim, mas isso é super normal, tá, pessoal? A gente ser meio obstando, assim. Aquele ditado... Eu não tenho, acho que não tem, é mais do meu marido mesmo. Mas viu, daí tu já viu no teu marido um pouco, entende? Eu acho, assim, no geral, a minha teoria é que a fruta nunca cai lá muito longe do pé, alguma coisinha ali. Se não for na mãe, no pai, tu vai ver na árvore... como é que a gente diz? Árvore hereditária, né? Genealógica da família. Sempre tem essas questões aí, pessoal. Cuidado, olha, vou te falar a hora, ó. 10h07 agora. Eu acho que a gente vai ter que continuar o outro em outra live. Nós vamos abrir uns minutinhos, daí outra, Dani. Então, vou ir falando aqui até cair a casa, tá? Beleza. Não consigo identificar o hiperfoco do meu filho, mas ele ainda não apresenta nada. Tem que ir trazendo coisas para ele também descobrir um interesse nele, né? E esses interesses às vezes mudam. Não desiste, porque o foco vai mostrando formas, cores, personagens, vai trazendo coisas que daqui a pouco vai surgir. Queria fazer isso com o Saulo, não consegue. A Karina tá aqui na live que eu falei no começo, pessoal do Saulo. Você disse tudo numa sala de aula, um monte de brinquedo, às vezes faz atrapalhar, faz muito. Tem essa questão agora, muito das escolas de método Montessori, de ter o alcance. Eu acho super legal, mas assim, naquelas, eu tô sempre lá na escolinha da Alicinha dizendo, vocês não acham que tinha que pelo menos dizer para as crianças botar de volta as coisas, para a Alicinha isso aí não rola, ela não consegue, ela acaba se prejudicando, tendo tanta coisa assim na frente dela, assim, ela vão ter, sabe? Não dá. A Lulu faz isso, joga tudo no chão,
A Alicinha já teve a estereotipia de jogar os objetos no chão. Só Vai para cair ver. a live, Dani. Hã? 25 segundos, vai cair a Tá, live aqui. outra. Beleza. Tá. Já vamos voltar então para outra para a gente concluir ali o pedacinho final, que vai ser uns minutinhos, pessoal. Imitação aba. Falar da imitação, aba, e até que a mãe desafiadora está aqui também na live conosco. Isso. 5, 4, estamos caindo. 13 com a Nós- Dani. A gente vai continuar fazendo, mesmo depois do desafio, a gente vai continuar fazendo essas lives com vários temas aí, porque a gente está aprendendo juntas, né? Todas nós, né? Isso, a gente vai criar aí até um nome aí para essa nossa live, mas a princípio é grupo de estudo, né, Dani? É um grupo de estudo entre as famílias e entre a comunidade aí que nos acolhe, que nos abraça, que nem tem aí professores, pode ter também profissionais que queiram saber da nossa vivência. Então, a gente vai sempre aí somando e aprendendo juntos, né, pessoal? Vamos ver, então, ali a gente chegou a concluir a teoria da mente, chegou, então, a deixar ressaltado que o brincar simbólico a gente não deve desistir, jamais, pessoal. Tem crianças que estão lá, adolescentes, começando a trabalhar mais o imaginário, a desenvolver, mas não tem problema. Até porque ali a gente também tinha notado ali nos estágios do desenvolvimento de qualquer indivíduo, na verdade, dos processos mentais e tal. O Piaget até diz ali que tem a fase pré-operatória, que é dos 2 aos 7 anos, tem dos 7 aos 11, 12 anos o operatório concreto e dos 12 em diante o operatório formal. Que aí isso aí entraria, pessoal, outra live eu entro nesses temas, a gente pode estudar e falar, mas é o que a gente fala da teoria cognitiva, tá? Só para deixar vocês aí com o que de viram como é bom estudar e que a gente não sabe, não tem nada. Quanto mais a gente estuda, a gente mais tem necessidade de estar aprendendo outras coisas, né, gente? É verdade. Vamos ver aqui, a galera está interagindo aqui conosco. Então, agora, pessoal, teve uma mãe que pediu para nós, para a gente fazer uma de seletividade alimentar, ela pediu. Tá anotado. Tem outro tema, seletividade, comorbidades. Vamos falar sobre a comunicação quando chegar na fala funcional, esses assuntos assim de interesse de todo mundo, como começa tudo. Estereotipia, inclusão, tem muitos assuntos mesmo que a gente pode aí estar estudando juntas e aprendendo mais. Pô, essas teorias aí do Piaget dá uma live, gente. Tudo isso dá muito assunto. Então agora, meus amores, a gente vai entrar no terceiro tema, né, Dani? Que aproveitar aqui que autismo e prematuridade está aqui, a Mariana, que é a mãe da Lulu, que acabou de comentar, inclusive, que a Lulu é super seletiva, que foi quem fez esse desafio, que, aliás, ela tá lá, uma fofa, fazendo as imitações ali, motoras, né? E ali, o que aconteceu de diferente? A gente já teve, falar aqui do tema TDAH, sim, podemos fazer live sobre isso também. Deixa eu ler aqui, Dani, um pouquinho antes de nós entrar ali. Sabe o que é muito legal? Além da rede, tantas dúvidas que geram conhecimento, a semana bomba. Com certeza, é muito lindo isso. TDAH mais autismo. Isso aí, pessoal. Então, eu estava contando lá do desafio da Mari e da Lulu do autismo e prematuridade. O que acontece, pessoal? Nós já tivemos um desafio, né, do nosso 4 autismo, que era da imitação. Que na live passada, Dani, a gente até explicou sobre uma coisa que estava acontecendo recorrente, que seria considerado um erro, no sentido da gente saber se a criança está imitando ou não, que era a questão de não dar o comando verbal para não ser linguagem receptiva, que era apenas fazer a ação e dizer para a criança, faz igual, ou faz assim, faz isso. Então, a gente esclareceu e falou muito sobre isso na live passada, e veio a calhar muito bem mais um desafio sobre a imitação, e ainda que ela ilustrou muito bem ainda a imitação usando o método ABA, né? Que é um método com comprovação científica. É o único método, na verdade, assim, que tem comprovação científica e com eficácia hoje em dia.
Não estou dizendo que outros tratamentos, né, não são válidos, outros métodos não são válidos sim, mas como hoje a gente está falando sobre o desafio que foi feito com o método ABA, com o reforçador que ali apareceu no vídeo delas, então a gente quer explicar um pouquinho sobre o ABA, mas bem pouquinho, porque ocorre que eu não tenho acesso à terapia ABA e a Dani também não tem acesso à terapia ABA. Mas a gente vai lendo, se informando, e a gente, na verdade, no cotidiano, acaba aplicando muito, né, dessa ciência para fazer gestão de comportamentos, né, Dani? Para extinguir comportamentos que não são bons e para reforçar comportamentos bons, que foi isso que a Mari, a mãe da Lulu, fez lá. Então, vamos ler aqui, Dani, rapidamente o que a gente escreveu, porque, como a gente falou, a gente está estudando sobre, nós não somos terapeutas ABA e não temos acesso à terapia ABA, a gente apenas está estudando aqui como foi feito o desafio da Mari lá, que está mandando super bem, aliás, né, no como ela está aplicando ali com a Lulu. Lê aí então, Dani, para nós. O que é a ABA, então? É uma ciência, né? Que a gente já sabe que a ABA é uma ciência chamada análise do comportamento aplicado. Ou seja, o ABA é uma ciência por quê? Porque foi feito muitos estudos e tem comprovação científica. Por isso que a gente pode chamar o ABA de ciência. Então, quer dizer, comprovadamente... Tem uma testagem grande, né, Dani? Tem uma testagem muito vasta, não é assim meia dúzia, 100, 200 pessoas testaram. Isso é muito estudo. Para ter comprovação científica, tem que passar por uma série assim, bem mesmo grande de testes, né? De várias coisas, que daí agora nós também não vamos adentrar explicando como é o que é que faz a comprovação científica, mas basicamente é isso. Pode continuar você sobre os reforços positivos e tudo mais, você pode falar então. Isso, então ali, né, a ABA, né, a Dani traduziu para o português, análise do comportamento aplicado. Nem eu nem a Dani falamos inglês, mas vem então do Applied Behavior Analysis, né? Então ela trabalha no reforço de comportamentos positivos, né? É o único que tem evidências científicas, né, para ser considerado mais eficaz. Então, ele trabalha com aprendizagem sem erros, pessoal. Aprendizagem sem erro, que é instruções iniciais imediatas, né? Para garantir o sucesso. Com o tempo, esses avisos vão desaparecendo. E com isso, diminui a frustração, né, da criança, porque não tem erro. E vai aumentar a motivação. Então, dentro da análise do comportamento aplicada, são feitos programas para desenvolver várias competências. Podem ser comportamentos sociais, que nem contato visual, várias coisas. Pode ter comportamentos acadêmicos, né? Para preparar a criança para pré-escola, tem programas para isso. Tem programas de AVD, para as atividades da vida diária. Tem programas para reduzir comportamentos inadequados, agressões, estereotipias, autolesões e fugas. Então, assim, é uma ciência assim, que consegue trabalhar muita coisa mesmo, né? Então, sempre de analisar... Oi, Dani? Eles chamam de hierarquia de ajudas. Eu acho isso incrível. Isso, né? Hierarquia de ajudas. Isso que eu li ali em cima é a hierarquia de ajudas, né? Muito então, legal. É o que eles chamam de também tentativas discretas, né? Para ter aprendizagem sem erro e a criança fazer como sem ela frustrar, aí vai retirando aquela ajuda. E para a criança continuar fazendo esse comportamento esperado, ela tem o reforçador. No caso ali dos reforçadores, eu vou ler uma outra coisinha que eu anotei aqui, Dani, que é feito até um estudo sobre o reforçador. Acho que a mãe da Lulu está aqui, ela vai escrever aqui e vai me corrigir se eu estiver errada. Mas eu acho que dizem que é os reforçadores arbitrários. Que, na verdade, assim, são coisas que são feitas uma testagem com a criança. Por exemplo, 3 brinquedos que a gente sabe que é favorito da criança. Aí tu mostra os 3 brinquedos para a criança para pedir para ela escolher um. Depois tu pergunta de novo e muda de ordem. E aí, até tu ter certeza, eles anotam várias vezes, até descobrir que aquele brinquedo é muito motivador para a criança, por exemplo. Aí aquele brinquedo ali não é mais usado em outras circunstâncias, e sim
só Que no é ali. momento da terapia para justamente ele ter esse efeito reforçador. Deixa eu ler aqui o que a Mari disse. O que eu sei sobre aba eu aprendi na terapia da Lu. Na terapia da Lu, cria-se, treina-se habilidades até então não obtidas. Sim, se faz testagem, isso mesmo. Ah, que bom. Então, eu dei uma boa lidinha sobre isso para poder tentar explicar um pouquinho para vocês assim. Então, esses seriam os reforçadores arbitrários. O que acontece se tu der aquele reforçador em outra circunstância, ele não rola mais na hora que tu precisar mesmo, quando tu for trazer uma demanda que a criança não quer muito, aquilo ali não vai reforçar. Então, existem vários tipos. Tem gente que usa comestíveis, pode ser chocolate, pode ser reforço social, cosquinha, uma coisa mais naturalista, pode ser até um tablet. E no caso ali da Lulu, que eu achei fantástico, fiquei encantada de ver que o reforçador dela era uma moeba com Sim, eu duas achei tão pecinhas. legal. Ou seja, ela desenvolveu ali, ela atingiu o objetivo, ela fez a imitação correta. E ainda no reforço, ela estava manipulando ali de uma forma muito funcional um brinquedo. Então, eu achei muito legal ela fazer dessa forma, trazer isso pra gente, porque pouco mesmo, é um percentual muito baixo. Não quero mentir, mas eu acho que estatística, eu acho que, olha, uns 30% aí dos autistas com diagnósticos têm acesso a tratamento de terapia ABA. Ou seja, Sim, muito pessoal, pouco. porque é caro, não tem também tantos profissionais, tem muitas regiões que não tem, né? Então, assim, é muito legal ela ter feito aquilo ali, mostrado ali na atividade, porque claro que a gente não vai fazer tudo isso em casa, a gente não pode fazer, montar um programa nem nada, mas por que não usar essa ideia do reforçador, sabe, pessoal? A Dani usa, por exemplo, a gente citou hoje outros tipos de reforçador em outras circunstâncias, né, Dani? Fala aí, Dani, como é que tu faz pro Rafa fazer uma atividade que ele não tá afim, por Porque exemplo? assim, as mães sempre perguntam, nossa, mas ele faz as atividades. Gente, às vezes ele fica 5 minutos só numa atividade. Mas eu sempre estou negociando com ele, filho, vamos fazer essa atividade aqui, e daqui a pouco você vai andar de bicicleta. Daqui a pouco você vai lá fora. E aí ele sabe quantas. Ó, a mamãe vai fazer 3 atividades com você. 3. Aí ele fica contando, ele faz, ele sabe que tem começo, início e fim. Terminou essa. 2. Mais essa daí. Mais a terceira. Então, isso é um reforçador também. Porque eu falo para ele, aí você vai brincar lá fora. E depois eu ainda uso de novo. Aí depois ele brincou lá fora, ele vem para dentro, ele quer desenho. Aí eu falo, ok, vamos fazer mais 3 atividades e depois a gente vai colocar o desenho para você. Então, é um reforçador também, né? Eu faço assim, só negociando com ele. Então, o que que eu acho que, não quero falar bobagem aqui, mas o que que eu acho que aí dá uma diferenciada e a gente explica o porquê que o ABA ali tem o reforçador imediato, porque é para a criança conseguir associar que aquilo Sim, ali ela teve porque ela fez tal comportamento esperado, né? Por isso que o reforço é imediato. Mas no caso do Rafa, por exemplo, que já tem um desenvolvimento bom da linguagem receptiva, ele já compreende, já tem uma noção de tempo. Então a Dani sim, sim. consegue dizer para ele assim: olha, depois que a gente fizer isso aqui que a mamãe quer, esse treino grafomotor, a gente vai brincar, vai olhar o desenho que tu quer assistir do Cocomelo, sei lá eu, e aí funciona. Mas é um reforçador também, pessoal. Então, essa Sim, comparação que eu quis trazer para vocês. Como, por exemplo, a gente também agora aqui tem que ressaltar que se a criança fez uma coisa que não era para fazer, e 1 minuto depois tu já vai dar uma coisa para a criança não incomodar, tu tá reforçando o comportamento ruim, porque daqui a pouco a criança associou que ela fez aquilo ali e ela ganhou uma coisa legal. Então, a ciência ABA ela é muito legal, é muito embasada. É uma coisa muito, muito mesmo, assim, pensada, estudada, é impressionante. Eu, no dia a dia, uso várias questões, assim, com a Alice, que tinha, de comportamentos, assim, que não eram legais, de estereotipias também que ela tinha. interessante aquela parte. E eu reduzi, tentando fazer os manejos, assim, de acordo com a análise do comportamento, observando o comportamento, vendo qual era a função daquele comportamento, que todo comportamento é visto como uma função, né? Aí o que que eu estava fazendo depois disso que estava reforçando e o que que então eu não deveria fazer, como eu deveria agir. Então, assim, foi show
a Isso é Mari ter feito. maravilhoso. É maravilhoso porque Mais a gente tem, comentários. tem toda aquela situação do antecedente, do que acontece e o que você pode fazer depois. Isso eu acho muito legal. Eu tenho umas coisas aqui que eu estou anotando, que eu estou estudando. Eu não faço ainda, mas eu quero fazer ainda. Só que eu tenho passado para o meu marido e para minha filha também. Principalmente nos comportamentos inapropriados. Porque a gente tem que dar um jeito. E o ABA traz muito conteúdo sobre isso, né? Como a gente tratar. É bom a gente falar um pouco, desmistificar, porque a gente também vem de uma cultura muito enraizada aqui no Brasil das pessoas dizerem que o ABA robotiza, que o ABA é isso, que o ABA é aquilo. As pessoas têm uma ideia, a gente está na terceira geração, gente, do ABA. O ABA hoje em dia, todo ABA é naturalista, tá? Já bem dizer, não tem, a pessoa nem vai ter cliente, a pessoa que faz aquele ABA lá do tempo de ficar encurralado só numa cadeirinha. E, na verdade, aqui eu vou citar uma outra coisa, ó, que nem ali, ensinando no estruturado, na mesinha e tal, é o que eles chamam de tentativas discretas. Mas tem também o ensino que é acidental, que em uma outra live a gente pode explicar o que é isso, mas basicamente o reforço vem do que a própria criança quer, que no caso é usado o ensino acidental para ensinar a demanda, por exemplo, da criança pedir o que ela quer de uma forma mais adequada. E ainda depois tem também as questões naturalistas. Então, assim, é muito amplo o ABA, a ciência, e é muito bom e ajuda muito. E, inclusive, daqui a pouco tu pega um autista que não teve tratamento até 4, 5 anos, 6, 8 anos de idade, Dani, vai começar. Tu não tem como fazer só coisas de só seguir a liderança, porque nós não estamos mais falando de uma criança pequenininha. Não, A coisa tem para mim. Tem que ter um estudo bem pensado, que nem o que eu citei antes lá do caso do Saulo, que vai ter um programa montado na casa dele. Como vocês acham que vão desenvolver um autista com comorbidades, com deficiência intelectual e tal? Como é que tu vai ensinar para essa criança que ela deve fazer xixi mesmo no vaso e tal? Estou falando de coisas mais complexas aí, pessoal. Sem ter uma ciência como o ABA, por exemplo, para estar estruturando isso, para a criança associar, tendo os reforçadores. Então, é válido a gente apoiar, assim, elogiar e falar isso, que foi muito legal, então, que a Mari mostrou. Aqui ela citou também, Dani, a ABA tem múltiplos ambientes de ensino, assim é mais fácil das habilidades serem generalizadas. Exatamente. Maíra e Thiago Lopes, conseguem reforçar comportamentos inadequados. Sim, o modelo Denver também surgiu baseado na ciência ABA. Ele é um modelo para crianças pequenas, de seguir a liderança. A diferença é que o ensino não é assim, esse de erros, é de menos para mais, mas está tudo dentro ainda da ciência ABA. Já reforcei comportamento errado sem perceber e para retirar o bom. Exatamente. Queria muito ter, mas está inacessível. Tenho pelo plano da Unimed, estão fazendo um bom trabalho. Não podemos reforçar comportamentos errados, exatamente. O ABA é caro e difícil de encontrar, mas a Unimed tem. Tem famílias que entram com liminar na justiça, daí para conseguir que os planos cubram essas terapias. Enfim, nós não vamos entrar assim no falar do ABA, porque na verdade seria até negligente da nossa parte, porque tanto eu como a Dani, como a gente falou, a gente não tem acesso a essa terapia, a gente lê, estuda, a gente observa os outros, a gente vê o resultado que traz, né, Dani, para muitos resultados bons, né? Muitos. Às vezes o método não dá tão certo para um, não dá para outro, mas assim, numa média geral, a gente vê muito, muito progresso. E eu achei muito, muito fantástico mesmo ali. Então, só para esclarecer, não quer dizer que para reproduzir o desafio, seja obrigado também a dar o reforço ali imediato ou esses arbitrários, como foi o que a Mari mostrou. Pode ser um elogio, pode ser uma simplificação, né, Nath? Eles só quiseram demonstrar que se, por exemplo, a criança menorzinha, por exemplo, talvez precise de um reforçador, só para dar esse exemplo, na verdade. E também que a gente vem falando desde o início dos desafios autismo ali, que é super importante, é sempre elogiar a criança, né? Elogiar a criança é um reforçador também, dizer parabéns e tal. Então,
querendo ou não, o reforço ele existe, né, dentro da nossa estimulação. A gente tem que Não, a mãe está dizendo ali, pode ser elogio? Pode ser elogio. Elogio é se a criança maravilhoso. gosta de elogio, se a criança gosta de cosquinha, tem que ver o que aquela criança precisa, que às vezes para algumas crianças não adianta, não reforça. Pode ser bolha de sabão. Bolha de sabão pode ser um reforçador também. Então, Sim. você tem que conhecer o seu filho e usar o que ele gosta mais. Isso, alguém comentou aqui que a Maíra tem curso de aba para os pais. Sim, Maravilhoso, quero fazer. Mas então, Dani, eu acho que já deu mais uns 15 minutinhos aqui dessa live. Já deu. A Alicinha daqui a pouco está lá já me esperando. Também não queremos tomar muito tempo do pessoal. Hoje a gente acabou aqui sem querer, passando um pouquinho, porque o assunto também era mega amplo, principalmente ali o brincar simbólico, né? Quer dar algumas considerações finais aí, Dani? Eu quero dizer que amanhã eu vou começar a olhar. Hoje não consegui ver os desafios, mas eu sei que está tudo lindo, tudo maravilhoso. Amanhã eu vou tentar a olhar todo mundo lá, porque hoje eu não consegui. Gente, tá chegando tanta prova, tanta coisa bonita, né, Nath? Não sei se você conseguiu ver hoje. Eu assisto de madrugada tudo. Eu não consegui. Tem um comentário legal aqui, Dani, falando sobre reforçador. Deixa eu ler aqui rapidamente. Dizendo que adesivos está sendo reforçador para criança. É muito legal. Tem essa técnica que muita gente faz na escola ou em casa. Aqueles painelzinhos com estrelinha que a prof não faz para os aluninhos. De, tu ganhou 3 estrelinhas. Eu ganhava na escola, gente. Aquilo ali era um reforçador. É verdade, verdade. É bom a gente desmistificar também um pouco assim essas questões aí do ABA. Às vezes também a gente vê muito profissional que não está querendo atualizar e entender um pouco também disso, dizer que não quero robotizar o teu filho, a gente faz. Mas acontece que se é daquela forma que vai trazer o resultado para nossa criança, entende, gente? A gente tem que estar muito ligada, muito atenta em tudo isso. E obrigado, Mari, então, por ter feito esse desafio aí, ter trazido para a gente esse conhecimento, esse falar sobre a terapia ABA, então. Obrigada a todo mundo aqui que participou da live. Vocês são demais, meninas. A gente aprende muito com vocês. A Dani também arrasou, emocionou aí a gente contando do desenvolvimento do Rafa no brincar simbólico. Esse lá estava tão lindo também. Então a gente tem que seguir aí em frente. Tem que ver o que é reforçador para criança. Criança típica precisa de reforçador, pessoal. Olha só, a criança que faz uma coisa errada, às vezes não entra em castigo, aqui tem compreensão, vamos falar de uma típica, então. Tu não vai usar mais teu celular porque tu bateu no teu irmãozinho. Gente, isso não é analisar comportamentos, não é a gente dar um reforçador para ou extinguir um comportamento ou para ampliar o comportamento, né? Então, por que não para os autistas que ainda, no caso, precisa, né, ter uma dinâmica, uma didática diferente, formas diferentes de ensinar. É verdade. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Mas eu acho que é isso, então, pessoal. Acho que é isso aí. Agora aqui travou um pouquinho aqui os comentários. Perdoem quem eu não tenha lido aí dos comentários, mas eu acho que ficou legal assim. Vamos encerrar, então, Dani, essa live. Vamos. Pessoal, obrigado. Semana que vem, então, terça, estaremos aí falando sobre as novas 3 habilidades. E vamos tentar fazer tudo numa hora, como a gente vem feito, hein, pessoal, para também não tomar muito tempo de ninguém. Verdade. Tá? Beleza. Mais um beijo. Beijo para me despedir, mas...